A paz. Gente, hoje está bem nublado para eu realizar o trabalho, né? Porque o tempo está bem nublado o dia inteiro. Eu estive aqui com a galinha, né? Para fazer o trabalho, mas realmente está muito difícil. Eu estarei lendo aqui um texto que eu escrevi e espero que vocês estejam sendo edificados espiritualmente, para que a nossa visão espiritual esteja mais firme, deixando nossos pés mais firmes, para que o Pai tenha a sua obra realizada, para que vidas estejam realmente sob sua proteção e não sob a condenação do reino tato. Porque o primeiro milênio, Jesus estabeleceu o seu trono, o seu reinado, e ao se desviar do mandato do Pai, porque no seu nascimento foi aquela festa para a realização do sarar a terra dos seus pecados, dos seus males, mas se desviou para a apostasia, deixando tantos, descentralizando tantos do Pai para o seu trono, para o seu próprio trono. E esse último milênio tem centralização total do Pai para centralizar o homem como o centro do universo. Então, quando descobrir que essa traição do filho, deixando o chamado do pai para tomar o trono, para essa traição, eu não poderia mais voltar até Jesus a honra que eu dava antes, porque antes quando eu era pequena, até adulto, eu participava da segunda geração e era de joelhos. A segunda geração sempre foi assim, tanto infantil quanto adulto, sempre foi de joelhos, então eu sempre participava. Só que eu não percebia que a honra eu estava dando ao filho e estava desprezando a soberania do pai. Eu não tinha essa visão. Então, depois que eu fui descobrir o que realmente estava acontecendo, a verdade do caminho do que estavam pisando, do caminho que estávamos pisando, do que estávamos fazendo, da injustiça que estávamos fazendo com aquilo que é puro, que não é injusto, que não pertence ao reino de justiça. Aí sim que eu realmente não consigo mais deixar de dar ao Pai o que é dele, para dar ao Filho. Eu me sinto realmente tremendamente injusta com o Pai, a sua pureza e a sua soberania. Eu me sinto, não tenho condições de voltar a lhe dar a honra do Pai ao Filho, como antes. E como eu me recordava se eu havia realmente me ajoelhado para fazer com que o Pai sentisse o meu coração do arrependimento de tantos anos de minha vida ter dado ao seu filho a honra que pertence ao Pai. Ontem eu fiz isso, onde eu me ajoelhei e busquei ao Pai e pedi para que Ele me perdoasse todo aquele tempo em que eu passei dando honra ao Filho e que manifestasse o seu santo reinar sobre todo o espírito de vida, porque a alma, a criação aguarda do Pai o reinar, porque esse reino do seu Filho faz com que a criação continue perdida, indefesa, sofrendo carências e dependentes debaixo dos pés do inimigo. Então, eu orei e clamando para que o Pai venha reinar, porque esse é o clamor da alma, é o clamor da criação, rejeitando esse reino, porque esse reino não é de vida, que é o Pai, porque o Pai que está a manter a vida, então é Ele que teria que reinar, e esse reino não é de vida, que é o Pai, é o reino de colocar vida debaixo dos pés, indefesas e carentes, dependentes. Não é o Pai reinando. Então eu apresentei ao Pai esse reino que não suporta mais tem que presenciar tantas injustiças, porque o Pai precisa reinar, precisa vir reinar. Eu estarei tentando ler porque está bem escuro, está bem difícil estar lendo. Eu não me recordo mais de ter
Eu não me recordo de ter voltado a me ajoelhar para novamente, para fazer com que o Pai sentisse o meu coração, a necessidade de tê-lo reinando em nosso meio. Então ontem eu o fiz. E pedindo perdão por desfavorecer a sua soberania, dando honra ao seu Filho. Se Jesus segura o poder do Pai para que o Pai não atenda seu santo reino, não obtenha seu santo reinar de perfeição e paz, ferindo sua dignidade e impedindo a satisfação, e impondo a sua própria satisfação, a satisfação de sua própria vontade é acima da satisfação do Pai, porque a satisfação do Pai é a nossa, é a sua graça, e assim também é a nossa. Impondo sobre a satisfação do Pai, não há condição de esperar dele um ato de amor ao Pai, e sim interesse próprio sendo mantido, reinando sob a bênção do reino sentido tato. Porque é isso que ele acaba mantendo, impondo a satisfação do seu interesse, da sua vontade, acima da satisfação de nosso Pai, de nosso próprio Pai. E sobre o reino sentido tato, que é o próprio Pai. E, portanto, tão carente de sua graça, de seu reinar. Depois que eu descobri a injustiça contra a soberania do Pai, é impossível estar a dar honra ao Filho, ainda mais depois de juntar as peças e descobrir que ele se desviou do chamado santo para sarar a terra de seus pecados. Para quê? Para a apostasia, desviando todos do Pai para seu próprio trono e reinado, como o fez no primeiro milênio. Pois seu nascimento foi para essa festa, foi para isso, para que acontecesse o sarar a terra, sarar o sangue, a criação estar livre da condenação do pecado que desequilibra tanto a perfeição. Então, esse foi o objetivo de seu nascimento. Então, como está realmente difícil para ler, desde que nós colocamos os nossos pés na verdade, o Pai pode contar conosco, Ele pode contar que nós vamos alcançar a sensatez, porque desde que nós andamos no caminho da verdade, a verdade nos mostra o caminho de vida e sensatez. É com que o Pai pode contar. Porque se o Filho continua no trono, conforme o Apocalipse diz, primeiro reinado, ele estabeleceu o seu reino e a sua duração. O segundo reinado foi esse milênio, e ocorreu que a descentralização de Deus completamente, centralizando o homem. Então, é esse o recado que tem que apresentar ao Pai. E hoje em dia a vida está cada vez mais difícil, o homem sendo cada vez mais desvalorizado. Então, nós precisamos de dar sensatez para que o Pai possa contar conosco, com nossa sinceridade, com nossa verdade, de que o Pai é soberano, é dele o trono, ele precisa estar no trono de nossas vidas, do nosso caminho. E assim reinar, sarar a terra através de nossas vozes, que ele possa usar a nossa verdade. Assim é o meu clamor, assim é a minha oração. A verdade
que expressa no coração que o Pai nos pode usar, porque Ele é a verdade que supre vida. Então Ele pode usar toda a verdade que há sobre o altar, toda a verdade que há em as obras, para que Ele obre o seu santo reinar, porque Ele é a verdade que nós podemos usufruir, a verdade que supre vida. Ele pode utilizar a verdade que nós vivemos para que Ele supra o seu caminho de vida, mas Ele precisa ter esse caminho em nós, que Ele possa ter a verdade, que Ele possa ter sensatez, que Ele possa ver-se em nós, que Ele é a verdade, então que Ele possa ver-se em nós. Amém?